Galera, antes de mais nada, quem sou eu para dizer como o torcedor deve ou não se comportar? Mas eu penso o seguinte, muita gente criticando o Everton Araújo, que errou no lance do gol do Internacional ontem, aos 43 minutos, que acabou gerando o gol de empate do Inter, e com isso o Flamengo não conseguindo a vitória que estava muito bem encaminhada. Eu não acho que esse jogador ele tem que ser vaiado pela torcida. Isso aconteceu com o Lohan recentemente, um jogador que estava bem, fez umas partidas abaixo daquilo que ele pode apresentar, e aí foi vaiado no Maracanã. Gente, o Everton Araújo estava fazendo uma partidaça. Infelizmente errou. Tudo bem, é o segundo erro dele aí que chama a atenção no time profissional do Flamengo. Naquele jogo contra o Vasco ele errou em não fazer a falta. Acho que ali não foi um erro, mas foi falta de experiência, digamos assim. E é um jovem. É óbvio que o Felipe Luiz vai dar um toque nele, é óbvio que o Felipe Luiz vai orientá-lo, é óbvio que ele vai aprender errando. Então, torcedor, põe a mão na consciência e, entre aspas, não queime mais um grande jogador que o Flamengo está lapidando para poder gerar bons frutos dentro e fora de campo futuramente. É o que eu penso. É um jogador que provavelmente será titular no domingo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. É o momento de dar apoio e não de vaiá-lo. Pelo menos é o que eu penso. Acho que vale a reflexão para vocês aí. Por exemplo, o Alcaraz ontem perdeu um gol feito. Um inacreditável Futebol Clube. Clássico. Não vejo ninguém criticando. E foi um erro que também atrapalhou o Flamengo, porque se ele tivesse feito, o placar estaria 2-0, o Inter poderia fazer esse 1 aí, pronto, o Flamengo poderia vencer. Então, eu não estou aqui chamando vocês para criticarem o Alcaraz, mas eu não estou vendo ninguém criticando o Alcaraz, tal como estão criticando o Everton Araújo. E sobre Gerson, que terminou o jogo lá botando a mão na perna, muita gente preocupada em relação a isso. Acabei de publicar nas minhas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, publiquei o seguinte, sobre Gerson, embora a imagem tenha preocupado após o término do jogo contra o Internacional, está tudo bem com camisa 8 e não preocupa para o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, domingo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então fica aí a informação, uma atualização. Na verdade eu estou falando isso porque tem muita gente me perguntando, me mandando mensagem sobre a situação do Gerson e eu estou aqui explicando para vocês. Outro assunto importante, o Flamengo divulgou o demonstrativo financeiro, o último, na verdade, demonstrativo financeiro de 2024, que corresponde aí, na verdade, ao terceiro trimestre do ano. No documento, o rubro-negro detalhou o investimento detalhado mesmo, assim, quanto foi exatamente cada reforço na última janela de transferência. E o Flamengo, segundo esse documento, investiu exatamente na última janela 166 milhões de reais e 438 mil, sendo 125 milhões de reais e 443 mil apenas em Carlos Alcaraz. Direitos federativos de Carlos Alcaraz e luvas deu 112 milhões e 334 mil. E o custo da intermediação foi de 13 milhões e 109 mil. O Gonzalo Plata superou a casa aí dos 30 milhões de reais no valor total. O Flamengo pagou exatamente 23 milhões e 858 milhões e 858 mil ao SAD do Catar, por pouco mais de 30% dos direitos econômicos e luvas do jogador. Os outros 6 milhões e 214 mil corresponderam aos custos com intermediação. Pois é. Já Alexandre e Michael, jogadores que chegaram livre, ou seja, o Flamengo não pagou pelo custo da transação, pagou ali, enfim, não teve compra de direito econômico, nada disso. A negociação pelo lateral Alexandre, que se tornou titular absoluto na posição, custou 3 milhões e 230 mil, enquanto do Michael 7 milhões e 603 mil. Pois é, rapaz, chama atenção isso aí, custo de intermediação, luvas, enfim. Então, valor total, tá? Em milhões, 3 milhões e 230 mil Alexandre, Alcaraz 125 milhões e 443 mil, Gonzalo Plata 30 milhões e 72 mil e Michael 7 milhões e 603 mil. E aí eu faço o questionamento para vocês, o que vocês acharam dos valores?
O Alcaraz, para deixar bem claro, é o jogador mais caro da história do Flamengo. Ele se tornou o jogador mais caro. Ninguém tinha custado tanto quanto o argentino custou agora ao Flamengo. Me chama a atenção, vou ser bem sincero, e eu quero a opinião de vocês. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje, dia 31 de outubro, quinta-feira, a FIFA puniu o Corinthians com transfer ban após dívida aí de pouco mais de 6 milhões de reais em relação ao Balbuena, ex-zagueiro da equipe. O time paulista, portanto, não pode contratar jogadores até o início de 2026. E o Hugo Souza tem chance aí de voltar ao Flamengo a partir da próxima temporada. Para quem não sabe, o Hugo Souza está emprestado ao Corinthians até o fim desse ano e o Corinthians pode exercer a opção de compra dele no valor de 800 mil euros até o dia 30 de novembro. Com isso, 30 dias. E o Corinthians está enrolando já um tempão. Já poderia ter feito a aquisição do Hugo Souza de maneira à vista, tendo em vista que 800 mil euros, para quem não sabe, é um valor irrisório no futebol. 800 mil euros, qualquer clube, entre aspas, grande, tal como é o Corinthians, embora esteja devendo muita gente, mas 800 mil euros é um valor pequeno para um clube comprar um jogador do nível do Hugo Souza à vista. Ou seja, o Flamengo havia facilitado muito a vida do Corinthians, mas o Corinthians ficou enrolando, não efetuou a compra. E com isso está impossibilitado de efetuar a compra agora do Hugo Souza. O Hugo Souza continua emprestado. E nos últimos dias teve gente entrando em contato com o Flamengo, demonstrando interesse em Hugo Souza. Sabe quem é? Eu apurei. É o Grupo City. É isso mesmo, que tem vários clubes nesse grupo, obviamente. Um deles é o Bahia, mas eu não tenho a informação para qual clube seria a contratação dele, se seria para o Bahia, se seria, enfim, para outro clube. Obviamente não seria para o Manchester City, que é o principal clube desse grupo, mas eles têm clube na Bélgica, enfim. Mas o Grupo City está sim interessado em Hugo Souza e pode ser o futuro dele. O Corinthians tem até o dia 30 de novembro para conseguir a contratação de Hugo Souza, para se resolver junto à FIFA, e o Flamengo nada pode fazer. Eu conversei com uma pessoa lá do Flamengo e essa pessoa falou muito franco comigo. Beleza, a gente tem que esperar o Corinthians. Querendo ou não, o Corinthians tem até o dia 30 de novembro. E por isso ninguém pode, entre aspas, fazer uma proposta agora. Ah, mas beleza, a proposta tem que ser no valor de 800 mil euros. Não, o Flamengo pode pedir mais. É porque esse valor está pré-estabelecido num contrato de empréstimo ao Corinthians. Como o Hugo Souza se valorizou, está muito valorizado no mercado, obviamente, o Flamengo pode pedir mais. E lembrando, esse valor do Hugo Souza é por 60% do Hugo Souza. O Flamengo manteria 40% dele. Então, é claro que o Flamengo vai pedir um valor maior caso negocie o Hugo Souza com outro clube. Mas antes, tem que esperar até o dia 30 de novembro, que é quando acaba o valor, a opção de compra do Corinthians para comprar Hugo Souza.